Imaculada, Amor e Misericórdia, sejam todos bem-vindos ao canal da Comunidade Mãe de Misericórdia. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Gleison Matos, eu sou membro fundador da Comunidade Mãe de Misericórdia, que está localizada na cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sacramento da reconciliação ou o sacramento da penitência. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu abordo esse assunto, ao qual eu faço uma introdução. E nesse primeiro vídeo que eu já fiz, nós estamos falando sobre a autoridade que o sacerdote tem de perdoar os pecados em nome de Jesus. E ali a gente vai tratar desse assunto, desse tema, embasado na doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana e também na Palavra de Deus. Portanto, se você tem ainda essa dúvida sobre a autoridade que o sacerdote tem de perdoar os pecados em nome de Jesus, independente dos pecados dele, eu recomendo que antes de você dar continuidade nesse vídeo de hoje, que você assista esse vídeo, que estarei deixando aqui na tela ou aqui embaixo na descrição desse vídeo de hoje. Então, meus irmãos, para não ficar muito longo, indo direto ao tema, no Catecismo da Igreja Católica, se você tem o Catecismo aí na sua casa, é interessante que você possa ler com calma e estudar sobre esse assunto. No parágrafo 1491, na página 410, vai dizer para nós assim: o sacramento da penitência é constituído de 3 atos do penitente e da absolvição dada pelo sacerdote. Então, o sacramento da penitência ele é constituído de 3 atos do penitente e da absolvição, que aí já depende do sacerdote. Então, quanto ao sacerdote, depende ele nos dar a absolvição dos pecados em nome de Jesus, como nós já tratamos no vídeo anterior. Agora, existem 3 coisas que dependem do penitente, ou seja, de cada um de nós, que nos aproximamos desse sacramento. E continua dizendo assim: os atos do penitente são o arrependimento, a confissão ou manifestação dos pecados ao sacerdote e o propósito de cumprir a penitência e as obras de reparação. Então vamos lá, vamos recapitular. O que é que depende de nós? Depende de nós, em primeiro lugar, o arrependimento dos pecados. Então, sem arrependimento, não existe absolvição dos nossos pecados. O primeiro passo que o penitente tem que ter para se aproximar desse sacramento é o arrependimento do pecado e o desejo de não cometê-lo mais. Então, se eu não tenho esse arrependimento verdadeiro dentro de mim, não adianta eu buscar o sacramento da reconciliação de forma falsa, porque eu não conseguirei a absolvição dos pecados. Então, o primeiro passo é o arrependimento, o primeiro critério. O segundo é a confissão ou a manifestação dos pecados ao sacerdote. Eu primeiro me arrependo e depois, diante do sacerdote, eu confesso, eu pronuncio, eu falo, eu manifesto os meus pecados. Eu torno as claras ali diante do sacerdote, que está ali in persona Christi, os meus pecados e as minhas falhas. Então, o primeiro passo, eu me arrependo. Segundo passo, eu me confesso. E depois, o propósito de cumprir a penitência e as obras de reparação. Então, geralmente, toda confissão, o padre dá ali uma penitência, ou ele pede alguma obra de reparação do nosso pecado. Então, eu preciso ter o propósito, de cumprir a penitência que o sacerdote me passar. Seja ela uma penitência de alguma oração, seja ela alguma mortificação, seja ela algum ato de reparação do meu pecado, do meu erro e da minha falha. Então, não depende só do sacerdote para haver a absolvição dos pecados. Da parte do padre, ele somente tem que agir in persona Christi, falar as palavras da absolvição. Mas também existem os nossos critérios que nós acabamos de ler: o arrependimento, a confissão dos pecados e o propósito de cumprir a penitência ou o ato de reparação. E o Catecismo, no parágrafo 1492, continua assim: o arrependimento, também chamado contrição, então vamos guardar bem esse nome, que nos próximos vídeos a gente vai falar sobre a contrição. O arrependimento, também chamado contrição, deve inspirar-se em motivos que decorrem da fé. Então, o motivo do meu arrependimento deve ser por questão de fé, decorrente da fé. Se o arrependimento estiver embasado no amor de caridade para com Deus, é chamado perfeito. Se estiver fundado em outros motivos,
será imperfeito. Então a gente vai ver nos próximos vídeos o ato de contrição, ou o ato de arrependimento, como você queira chamar, perfeito e imperfeito. Ato de contrição perfeito e ato de contrição imperfeito. Aqui já fala mais ou menos para nós que quando o ato de contrição ele é perfeito, é quando ele está embasado no amor de caridade para com Deus. Quando ele é movido por um outro motivo, ele é um ato de contrição que a igreja chama de imperfeito, que a gente vai detalhar isso nos próximos vídeos. Aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a igreja, deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e de que se lembra, depois de examinar cuidadosamente sua consciência. Então, olha, o que não pode faltar na nossa confissão é a confissão dos pecados graves, né? Os pecados graves que colocam a nossa alma em risco, que nos afastam da Sagrada Comunhão. Esses pecados não podem faltar na nossa confissão. E aqui falou que para isso é preciso um exame de consciência, né? Um exame cuidadoso de consciência. Então, isso aí já entra no ato de preparação para a confissão, ao qual também nós vamos abordar um vídeo somente sobre esse tema, de como fazer o exame de consciência, de como nos prepararmos para nos aproximar do sacramento da reconciliação, que é tão importante porque nos torna aptos para receber Jesus na Sagrada Eucaristia. Então, meus irmãos, os pecados graves, eles precisam ser confessados. E para isso eu preciso fazer um bom exame de consciência. Esse é um dos critérios da preparação para a confissão. Continua. Mesmo sem ser necessária em si a confissão das faltas veniais, que nós poderíamos dizer, entre aspas, né, que são os pecados mais leves, que não são os pecados mortais, que nós chamamos de pecados veniais, a igreja não deixa de recomendá-la vivamente. Então vou repetir aqui. Mesmo sem ser necessária em si a confissão das faltas veniais, a igreja não deixa de recomendá-la vivamente. Então os pecados veniais, que poderíamos chamar dos pecados menos graves, os mais leves, né? Apesar de não ser uma obrigação, a igreja recomenda vivamente que nós também os confessemos. Agora, é claro que se eu pretendo fazer uma confissão mais detalhada, é importante que eu agende com o sacerdote. Por quê? Às vezes eu procuro o padre depois da missa, o padre tem algum compromisso, né? E às vezes ele não tem a possibilidade, a disponibilidade de estar dedicando a mim ali um tempo necessário para fazer uma confissão mais minuciosa, vamos dizer assim. Então, quando for nesses casos que o padre às vezes não está com a disponibilidade que nós necessitaríamos, né? Confessemos bem os pecados graves. Se você quer fazer uma confissão mais detalhada, é bom que você agende com o sacerdote esse atendimento para que ele possa te escutar, né? E dedicar ali o tempo que você precisa para esse tipo de confissão. E aí continua. O confessor propõe ao penitente o cumprimento de certos atos de satisfação ou de penitência, para reparar o prejuízo causado pelo pecado e restabelecer os hábitos próprios ao discípulo de Cristo. Somente os sacerdotes que receberam da autoridade da igreja a faculdade de absorver podem perdoar os pecados em nome de Cristo. Então, olha, quem pode perdoar os pecados é somente os sacerdotes que receberam da igreja esta faculdade de ministrar esse sacramento da reconciliação ou da penitência em nome de Cristo. Geralmente, todos os padres já recebem do bispo essa autorização, mas pode acontecer, né, de haver na sua paróquia alguma restrição de algum sacerdote, e é claro que, sendo assim, o bispo fará algum comunicado avisando os paroquianos. Os efeitos espirituais do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobrará a graça. Então, meus irmãos, abordando bem rapidamente aqui os efeitos do sacramento da penitência, né? Não é bem o foco do nosso vídeo, mas está aqui dentro dos próximos parágrafos que a gente está lendo.
a reconciliação com Deus. Ou seja, através desse sacramento, né, nós recobramos a nossa amizade com Deus, ao qual nós perdemos pelo pecado. E o penitente recobra a graça, ou seja, ele volta a estar em estado de graça. Ou seja, a pessoa que morre em estado de graça, ela se salva. Então esse sacramento ele é importantíssimo, mais precioso do que um exorcismo, porque pode levar uma alma para o céu. Outro efeito espiritual do sacramento da penitência, a reconciliação com a igreja, que é o corpo místico de Cristo. A remissão da pena eterna devido aos pecados mortais. A remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, que são as sequelas do pecado. A paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual. Ou seja, nos traz a paz, né? A paz da consciência e uma consolação espiritual, que estamos em estado de graça. E aqui vem falando aqui por último aqui, ó, o acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. Meus irmãos, nós vivemos diariamente um combate espiritual, né? Não adianta negar isso. Todos os dias somos tentados, né? E esse sacramento, ele acrescenta as nossas forças espirituais para o combate do dia a dia, para o combate do cristão, né? Ele vai aumentando as nossas forças espirituais para combater, para sermos cada vez mais santos. E é por isso que é importante, quando estivermos em pecado, nós procurarmos o mais rápido possível esse sacramento, para estar em estado de graça, né? Para não relaxarmos e pensar, olha, já não estou comungando mesmo, estou em estado de pecado, e a gente acaba cometendo mais pecados, né? Vou ter que confessar mesmo. Não. Então, está em pecado grave, não permaneça nessa situação. Busque o confessionário o mais rápido possível, o mais urgente possível, para que possamos dizer, como São Paulo no final da nossa vida, né? Combati o bom combate, né? Completei a minha carreira e guardei a fé. Então, o sacramento da reconciliação nos dá essa graça de aumentar as nossas forças espirituais para vencermos o combate cristão. A confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. E aqui deixou bem claro que a confissão individual, né, é o meio ordinário, é o meio principal. Nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre a absolvição comunitária, né, essa celebração comunitária, se ela é válida ou não, se é em quais situações, né, quais são os critérios para receber esse tipo de absolvição. Não é de qualquer jeito, igual muita gente tem feito, né? Então vai ter um vídeo no canal exclusivo. Mas para você acompanhar esses vídeos, é importante que você esteja inscrito no canal, senão você não vai ter acesso a esse conteúdo. É gratuito. E que você acione o sininho para receber todas as notificações. Porque assim que chegar um vídeo novo, você vai receber um sinal no seu celular que tem um vídeo novo aqui no canal. Então, repetindo, a confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição que vem do sacerdote, né, in persona Christi, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Então, como nós vimos no vídeo anterior, Deus usa dos sacramentos para distribuir ali os mistérios, né, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, consequência dos pecados, né? Depois, um outro vídeo também a gente pode estar falando aí sobre as indulgências, indulgência plenária, indulgência parcial. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de deixar aí o seu joinha, de clicar aí no joinha. Isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas, porque ele entende que é um conteúdo de relevância, que as pessoas querem consumir. Então deixe aí o seu joinha, faça um comentário lá embaixo, isso ajuda o canal a crescer. Se inscreva, acione o sininho e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deus abençoe cada um de vocês. Salve Maria Imaculada, amor e misericórdia.